A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É estranho quando você vê os religiosos de plantão apontando erro, apontando pecado, apontando o desvio que as pessoas encontram com relação à palavra do Senhor. É estranho, é esquisito, porque a salvação ela é individualizada. Eu não posso dizer se você é salvo ou se você não é salvo. Eu não posso dizer se você tem ou não comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você pode estar em cima de um altar erguido por mãos humanas, com a própria palavra nas mãos, supostamente pregando o Evangelho. Todavia você não é salvo, todavia você não tem a salvação. E por que digo isso? Baseado na vida de Judas Iscariote. Olha o tempo que Judas Iscariote andou com o Senhor Jesus Cristo. Olha a vida dele perante o Senhor Jesus Cristo. Olha como sucedeu todas as coisas com relação à sua vida. O que ele fez, o que ele não fez, o que ele pôde agir, como ele agiu, da forma que ele agiu. É lógico que devemos louvar pela vida dele, agradecer ao Senhor Jesus Cristo. O Judas Iscariote ter cumprido o seu papel, ter cumprido o seu chamado. Mas ao mesmo tempo que ele cumpriu o seu chamado, ele também traz para nós hoje que simplesmente você se dizer um cristão, simplesmente você dizer que é um católico ou que é um evangélico, não significa que a presença do Senhor Jesus Cristo se faça real na sua vida. Porque Judas tinha ao seu lado, Judas caminhava com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era guiado, ele era direcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo como Deus onipotente, como Deus onisciente, como Deus criador, fundador de todas as coisas. E talvez isso tenha ocorrido conosco. Talvez nós estamos infiltrados, nós estamos presos dentro de uma instituição religiosa, seguindo o ritual religioso, mas a nossa comunhão com o Senhor, a nossa convivência com Cristo Jesus é supérflua, é superficial, ela não tem nenhum baseamento bíblico, porque a Bíblia não faz parte da nossa vida, a Bíblia não faz parte do nosso cotidiano. Porque simplesmente pegar a Bíblia e carregar ela, não significa que nós vamos ter comunhão, que nós não vamos ter unicidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa fidelidade com Ele é que determina essa unicidade. Então, a vontade do Senhor é essa, é que todo ser humano venha a ser salvo. Mas para que toda a humanidade venha a ser salvo, a pessoa precisa ter conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Mas como ela vai ter conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus se eu continuo vivendo como religioso? Se eu frequento uma igreja, se eu frequento um templo religioso e ali faço meus rituais religiosos, mas eu não procuro ter a identificação cristã. Eu não procuro ter a identidade de Cristo. Eu não procuro ter um relacionamento real e verdadeiro com Cristo. A minha vida ainda é algo superficial, a minha vida ainda é algo parado, a minha vida ainda é algo que está desatrelado ao Senhor. Ela está desatrelada à figura, à personalidade de Cristo Jesus. E quando isso acontece, eu não sou salvo, eu não tenho a salvação. Por isso que aqui no canal nós falamos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos simplesmente para trazer a palavra, para trazer a verdade. E que através dessa verdade as pessoas possam colocar a mão na consciência, possam ter a plena certeza daquilo que ela faz.
Se viver de modo religioso vai trazer salvação para ela, ou viver de forma mundana pode lhe trazer alguma repercussão, possa lhe trazer algum tipo de salvação. A escolha é de cada um. É por isso que você encontra pessoas que vivem a sua infância toda disciplinada dentro de uma igreja e quando cresce, ela acaba saindo, ela acaba vivendo uma outra vida, ela acaba caminhando por outros caminhos que não seja o caminho do Senhor. Muito se dá por causa do ensinamento religioso, por causa da pressão religiosa na qual ela está vivendo, por causa da pressão religiosa na qual ela está sendo submetida. E é isso que nós queremos que você entenda. É que você saia desse submundo, que você deixe de lado uma vida religiosa e passe a ser um cristão verdadeiro. Passe a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Passe a obedecer, passe a ser fiel àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor lhe oferece como mandamento, como verdade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens. Ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é para todos os homens. Ela não é exclusivamente para alguém que vive enfurnado dentro de uma igreja. Ela não é exclusivamente para alguém que está preso dentro de uma instituição religiosa. Mas ela é dada para toda a humanidade. Onde está escrito na Bíblia que a salvação é somente mediante a eu pertencer a uma igreja cristã? Por que uma pessoa que não se vincula, que não se deixa ser rotulado por uma instituição religiosa, não é salvo? Porque se isso for verdade, o que podemos dizer de Nicodemos? O que podemos dizer de José Arimateia? O que podemos dizer da mulher samaritana? O que podemos dizer sobre o eunuco Etíope? E tantos outros que desejaram seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vai para sua casa, vai para sua família, vai para sua parentela, volta para sua terra, e lá fale o que o Senhor, fale o que Deus realizou na sua vida. É por isso que não podemos achar que somente alguém que vive dentro de uma igreja, ela é salva. É por isso que não podemos achar que somente uma igreja como a cristã do Brasil, a adventista do sétimo dia, que prega que somente quem está ali com eles, e nem é todo mundo, é só 144 mil é que terão direito à salvação. Essa ideia é uma ideia errada, chega a ser até mesmo diabólica, porque não é isso que a palavra diz, não é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos revela, não é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala. Ele diz o seguinte: a salvação ela é para todo mundo. Foi para isso que o Senhor se manifestou, foi para que toda a humanidade, para que todos os homens pudessem ter a oportunidade de ser salvo. Mas essa oportunidade ela está condicionada a eu crer, a eu aceitar, a eu me entregar ao Senhor, a eu abrir mão do que eu penso, abrir mão daquilo que eu acho, abrir mão daquilo que eu imagino e possa passar a obedecer, passar a seguir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor me ensina, aquilo que o Senhor propõe para a minha vida. A salvação ela não está vinculada à igreja, a nenhuma religião, a nenhum tipo de igreja, seja católica, seja evangélica. A salvação em Cristo Jesus é uma graça, ou seja, é algo dado, é algo fornecido, é algo que não foi pago por ninguém, mas a não ser o próprio Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que nele quer, todo aquele que nele confia, tenha a chance, tenha a oportunidade de alcançar, de obter a salvação, de ter
garantia de viver ao lado de Cristo Jesus por toda a eternidade. Mas como eu faço então para ser salvo? Basta você obedecer a palavra do Senhor. Basta você começar a ler a Bíblia. Basta você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. É ser observador da Bíblia. É ser observador da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deixando de lado aquilo que você pensa. Deixando de lado aquilo que você acredita. E baseando a sua vida na vida do Senhor, na vida do próprio Cristo. Aí sim você é salvo. E quem vai determinar as práticas, as maneiras de comportar, o jeito de agir, não vai ser nenhum homem, mas vai ser a própria palavra do Senhor, que pelo poder do Espírito Santo há de nos modelar conforme a vontade, conforme o desejo, conforme o querer do próprio Cristo Jesus nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, está escrito: pois eu não tenho prazer na morte daqueles que morrem, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e viveis. Ou seja, o Senhor não sente prazer em ver uma pessoa afastada da sua presença. O Senhor não sente prazer em ver alguém que anda por caminhos que não seja aquele que Ele quer, aquele que Ele deseja, aquele que Ele propõe para a humanidade. Porque todo e qualquer caminho que não seja o de Cristo Jesus só leva à morte. Todavia, aquele caminho que escolhemos, ou seja, seguir e obedecer exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, esse caminho nos conduz à vida. Mas será que é só essa vida na qual nós estamos vivendo hoje? Não, nos conduz à vida eterna. Porque esse corpo na qual nós temos, ele irá perecer, ele irá voltar para a terra. Todavia, a nossa alma, ela se apresentará perante o Senhor Jesus Cristo, quer seja para a glorificação, ou seja, para receber um novo corpo, para receber uma nova identidade, um novo nome, uma vestidura, um corpo reluzente, semelhante ao de Cristo, ou seja, para a morte eterna, ou seja, onde nós seremos lançados futuramente, juntamente com Satanás, no lago de fogo. A escolha é nossa. O Senhor não nos manda a vincular-nos a uma igreja. O Senhor não nos manda a nós seguir, a obedecer um conceito religioso. Mas Ele propõe que nós obedecemos a sua palavra, que nós seguimos as suas orientações, que nós deixamos de lado a religiosidade e passamos a seguir a Bíblia Sagrada, passamos a seguir aquilo que Ele tem, aquilo que Ele propõe através da sua palavra para nossas vidas, para que de maneira individual o manifesto do Senhor, o chamado do Senhor se realiza nas nossas vidas. E quando temos essa consciência, nós estamos andando no caminho certo, estamos andando em direção, em garantir o passaporte para a vida eterna, ou seja, morar ao lado de Cristo Jesus por toda a vida. Mas isso não é algo obrigatório. Isso não é algo que eu possa impor para você, ou que você possa impor para mim, ou que nós possamos julgar alguém por causa disso. É uma escolha pessoal. Eu escolhi, eu decidi, eu optei por seguir de maneira única e exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. Abandonei todas as práticas religiosas. Abandonei todos os conceitos religiosos na qual eu antes vivia. E olha que eu não fui criado dentro do catolicismo, porque desde pequeno, pelo chamado do Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu nunca me adaptei à Igreja Católica. Toda a vida, na adolescência, eu batizei nas águas na igreja evangélica. E agora, na fase adulta, de alguns anos para cá, eu entendi qual é o chamado do Senhor para a minha vida.
Eu entendi o que o Senhor quer para minha vida. Eu entendi que a salvação ela não está limitada a uma placa de igreja, a uma única denominação, a um único conceito, a única teologia, a teologia do Evangelho, a teologia do Evangelho, não. Não é o conceito católico, não é o conceito protestante chamado de Evangelho. Mas eu entendi que para ser salvo, eu tenho que seguir os princípios, os mandamentos, as orientações contidas no testamento do Senhor Jesus Cristo para a minha vida. E a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a ir pelas redes sociais anunciando a palavra, pregando o Evangelho de forma que as pessoas possam entender, possam compreender que não é necessário que ela vincule a palavra do Senhor Jesus Cristo a uma denominação cristã, a uma denominação religiosa, mas aquilo que ela guarda no seu coração, que ela guarda na sua mente, a ponto de ser de maneira obediente, de maneira fiel, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor propõe para o seu viver, para a sua vida. E quando isso se fez, quando eu entendi isso, eu comecei a viver melhor. A minha comunhão com Cristo Jesus foi melhor. Porque antes eu vivia de forma religiosa. Eu vivia somente na palavra aquilo quando eu ia para o culto, quando eu ia pregar, quando eu ia ministrar, quando eu ia evangelizar. Agora não. Eu vivo diariamente, eu vivo o dia todo. Deus da hora que eu levanto às 3 da manhã, quando eu começo a gravar esse vídeo, até a hora onde eu vou deitar por volta de meia-noite. Eu convivo a palavra, eu vivo a palavra, eu compartilho a palavra, eu estudo a palavra. Porque o vídeo que chega a você com 30 a 1 hora, às vezes pós-edição, eu posso levar o dia inteiro, porque eu gravo o vídeo, me preparo, vou para o meu trabalho, no decorrer do dia eu vou editando o vídeo e vou postando para que você possa compartilhar, para que você possa entender, para que você possa entender e qualquer dúvida você possa mandar por mensagem, seja através do YouTube, seja através do Quai ou do TikTok, você possa entrar em contato conosco, até mesmo do Spotify, para que a gente junto possamos entender, compreender e estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Cristo veio na forma de homem, se esvaziando de toda a sua divindade, não para julgar o mundo, não para condenar a humanidade, mas para que através dele, através do arrependimento, através da entrega a ele, possamos obter, possamos ter a chance, podemos ter a oportunidade de ser salvo, de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, não tem porquê aqui a gente falar com você que o que você faz é errado, o que você faz é pecado. Porque o nosso trabalho aqui é levar você a se conscientizar do erro, do pecado, se arrependendo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e se possível for, ser batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo e começar a estudar a Bíblia, começar a ler a palavra, seja na forma escrita, seja na forma online, você possa estar sempre com a Bíblia nas mãos, estudando, para que o Espírito Santo, na qual você é batizado ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele possa te orientar, ele possa te ensinar, ele possa te revelar
todos os mistérios que esteja oculto dentro da palavra do Senhor, a fim de que você possa entender, a fim de que você possa compreender e viver não conforme um conceito religioso, não conforme uma doutrina, não conforme um credo, mas conforme a orientação dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Podemos pegar um exemplo, uma pessoa que sofre com o problema do vício da bebida. A ela é conveniente que ela não beba, para que ela não se perca, para que ela não se embriague, pegue o sentido e cometa pecado. Mas todavia, a pessoa consumir bebida alcoólica não é pecado, mas sim a embriaguez. Mas você vai encontrar dentro da palavra, dentro do próprio testamento do Senhor Jesus Cristo, dentro da Bíblia, pessoas que se embriagaram, como o caso de Noé, que se embriagou, todavia não foi ele que foi condenado pelo Senhor, mas o seu filho Sem, que expôs o fato ocorrido com seu pai. Então você que tem o hábito de condenar o pecado dos outros, cuidado para você mesmo não ser condenado por estar expondo o pecado do seu irmão, por estar condenando as pessoas pelo ato pecaminoso na qual ela está praticando. Tu não é Deus, você não é o Senhor Jesus Cristo para determinar a salvação ou não na vida daquela pessoa. Entenda isso, compreenda isso, para que você possa viver, para que você possa caminhar, para que você possa obedecer de forma exclusiva aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor planeja para a sua vida. Porque aquele que julga, aquele que condena, é o mesmo que deu a vida pela humanidade. Então, se não foi você que deu a vida pela humanidade, não julgue, não condene ninguém, mas antes ore, clama, interceda, pregue, ensina, educa, discipula essa pessoa para que ela possa se arrepender e o Espírito Santo possa fazer morada na vida dela, para que o Espírito Santo possa conscientizar ela do erro e do pecado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, está escrito: porque para isso trabalhamos e sofremos reprovações, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ou seja, o nosso dever, o nosso trabalho deve ser pregar a palavra. Devemos em todo momento sofrer por causa do Evangelho, seja por abstinência de alimento, seja por abstinência de algo que a nossa carne quer, que o nosso desejo humano quer, e a gente abre mão para que possamos fortalecer o nosso espírito, para que a nossa carne ela seja enfraquecida, mas o nosso espírito seja fortalecido. E é essa intercessão, é esse sofrimento que passamos, é que pode sim gerar vida, é que pode sim conscientizar as pessoas a crerem no Deus vivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe essa história da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Nós temos um só Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, que deixou em nós, deixou para nós o seu Espírito, que é santo, a fim de que através dele a gente possa receber a sua orientação. Porque o Espírito do Senhor, que é santo, habita dentro de nós,
habita na nossa mente, habita poeticamente dizendo no nosso coração, a fim de nos orientar quanto à palavra do Senhor, quanto aquilo que o Senhor tem, quanto aquilo que o Senhor nos instrui, de modo que a gente possa viver, de modo que a gente possa entender, de modo que a gente possa compreender qual é a vontade, qual é o desejo, qual é os princípios do Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto e Yahvé para a nossa vida. Então devemos trabalhar pregando dia após dia, noite e dia, a palavra do Senhor, sofrendo, abrindo mão, através de jejum, através de oração, acordando de madrugada, dormindo tarde, sempre orientando as pessoas, seja através do WhatsApp, através do YouTube, através do Quai, através do TikTok e tantas outras redes sociais que tem por aí, ou até mesmo presencialmente, as pessoas, o quanto ela deve se firmar somente naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor o orienta para a vida delas. Talvez o que o Senhor fala comigo, aquilo que o Senhor me diz para fazer ou para não fazer, não sirva para você. Então por que eu vou ensinar isso para alguém? Eu tenho que ensinar a palavra do Senhor, eu tenho que trabalhar pregando para o Evangelho, pregando a Cristo morto, crucificado em favor daquela pessoa, em favor da humanidade, a fim de que ela possa entender que a salvação é para todos, mas somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, negando a si mesmo, negando o que as suas próprias crendices, vão ter, herdarão a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para nós, para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entenda uma coisa: a volta do Senhor Jesus Cristo, ela não é tardia. Eu sei que há mais de 2000 anos, pessoas esperam, e essas até mesmo dormem, com exceção de algumas pessoas que se estipulam apóstolos, como o Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Esteve Hernandes. Com exceção dessas pessoas e tantos outros, que eu não vou me recordar agora, a maioria das pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo estão adormecidos, esperando a volta de Cristo para ser ressuscitado. E por que eu falo que as pessoas que se intitulam apóstolos, elas têm mais de 2000 anos de vida? Porque para você ser considerado apóstolo, para você ter esse título de apóstolo, e nisso quero incluir também a esposa do Adelino de Carvalho, que é apóstola, tem igual a ex-presidenta Dilma. Você tem que ter sido instruído pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. E a última pessoa que foi instruída pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Então, todas as pessoas que se converteram ao Evangelho após Paulo e que já estão adormecidos, estão mortos, aguardam a volta de Cristo Jesus para serem por Ele ressuscitados. Pode parecer para você que é ansioso, que o Senhor demora, e alguns até apostataram da fé por acreditar que o Senhor não vai mais voltar. Mas seria egoísmo de nossa parte acreditar que o Senhor, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, que volta agora para mim não pecar. É muito egoísmo da nossa parte pensarmos assim. Mas o Senhor, Ele é longânimo,
Ele quer que todos aqueles que Ele gerou possam ter a oportunidade de ser salvo através da crença, através da crendice, através da fé nele. Então não cabe a nós julgar o tempo do Senhor, mas cabe a nós manter-se fiel à palavra dele, a fim de que quando ele vir buscar a sua igreja, quer estejamos vivos ou não, a gente possa ser salvo, a gente possa estar com ele, aí sim, por toda a eternidade. Então não questione o tempo do Senhor, mas foque no seu tempo, no tempo que lhe foi reservado para viver nessa vida, para que você possa ter comunhão, para que você possa caminhar, para que você possa aprender a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E não se preocupe, mas se prepare para que, se o Senhor vir te buscar hoje, através da retirada do fôlego de vida, você possa nele estar salvo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, para que eu possa alcançar a salvação, eu não tenho que seguir os princípios de nenhuma instituição religiosa. Eu não tenho que crer em nenhum profeta, quer seja dentro da Bíblia ou quer seja fora da Bíblia. O que eu preciso é crer no Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, para que eu possa ser salvo. Eu não preciso crer que nenhuma pessoa é um auxiliador do Senhor Jesus Cristo e que através da minha crendice nele, através da minha devoção a Ele como santo, eu vou alcançar a vida eterna. Não. O caminho para a vida eterna é unicamente, é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é a verdade, que liberta, que transforma o homem pecador em santo, em alguém que tem a capacidade de viver ao seu lado, de estar na sua presença, sem ser destruído pela sua glória. Então crê somente no Senhor Jesus Cristo. Não duvide da capacidade do Senhor Jesus Cristo de realizar milagres, de realizar coisas na sua vida. Mas acredite tão somente nele, naquilo que ele tem, naquilo que ele faz, naquilo que ele preparou para ti, de modo que você possa viver a sua vida baseado no ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E não em nenhum conceito religioso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, está escrito: E o Espírito da verdade, que ao mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo,
Quando você se arrepende dos caminhos na qual você está andando. Quando você abre mão da religiosidade e passa a obedecer a Bíblia Sagrada, passa a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, você recebe sobre a sua vida o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos consola, que nos convence do erro e que nos traz a verdade vedada ao mundo. Quantos estudiosos leem a Bíblia, quantos filósofos, quantos cientistas leem a Bíblia e não têm a revelação do Senhor, porque a Ele é vedado a conhecer a palavra. Todavia, a você que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, é verdade, é realizado, é dado, de maneira que você possa crer, de maneira que você possa acreditar, de maneira que você possa tão somente obedecer à orientação do seu Deus, à orientação do seu Senhor, do seu Salvador. E se arrependa desse mundo, se arrependa dos pecados, se arrependa da religiosidade que tem vivido e volta-se tão somente para o Senhor. Quando você faz isso, você caminha para a vida eterna, você caminha para viver ao lado de Cristo, você caminha para estar com Cristo por toda a vida. Então, voltai-vos para o Senhor, voltai para a presença do Senhor, abri mão daquilo que você pensa, daquilo que você acredita e obedece tão somente às orientações de Cristo Jesus para a sua vida, de modo que você seja fiel, que você seja verdadeiro, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor planejou para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.